Filipenses 2, a partir do versículo 6. Pode ler? Diz o seguinte: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo. Tornou-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele um nome que é maior do que todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Olha que poderoso. Jesus, mesmo sendo igual a Deus, ele se esvaziou, se tornou humano, morreu, morte de cruz, para que o nome dele possa estar acima de todo nome e toda língua e joelhos se dobrem no céu e na terra e dizer que ele é o Senhor. Ele é o Filho do Deus. Olha que top. E antes de eu começar a pregação, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Fica à vontade, se vocês quiserem responder ou não. Como você se vê daqui 10 anos? Como você se vê daqui 10 anos? Nós estamos em 2026. Como você se vê em 2036? Por que eu estou perguntando isso? Você tem sonho para os próximos 10 anos? Eu tenho. Se você tem sonho, Daniel, beleza, eu consigo me ver daqui 10 anos. Eu tenho um sonho. Você tem um sonho. Por que você acha que não conseguiu... Estou balançando, né? Por que você acha que não conseguiu alcançar esse sonho até hoje? Você ora por esse sonho? Qual que é esse sonho? Você ora por esse sonho? E se você sabe o seu sonho, se você ora por ele, por que você acha que não recebeu esse sonho até hoje? Porque esse sonho na mente não tornou realidade até hoje. Esse ano já passou. Vai fazer 10 anos que eu passei pelo encontro. 10 anos. 10 anos que eu passei pelo encontro. Eu passei encontro em 2016, em maio. 22, 23 e 24, se eu não me engano, de maio de 2016. Esse ano vai fazer 10 anos que eu me converti. 10 anos. Quando Daniel, me converti, eu vi várias pessoas lá no encontro já sendo batizadas pelo Espírito Santo. Já vi nego falando em línguas. Encontrei isso igual eu num encontro, na hora ali do mover, o nego já falando em línguas. Eu lembro que eu passei pelo encontro, tinha um cara lá que ele sabia todas as músicas que tocava. Eu não sei em quantos de vocês tocou, mas no meu tocou aquela Getsemane foi que meu Jesus. O cara tava cantando esse louvor. Eu fiquei pensando, gente, eu nunca ouvi esse louvor na minha vida. E o nego cantando a música inteira. Eu ficava encabulado. Nego batizando, falando em outras línguas, lá. O nego cantando louvor tudo. E eu só lágrimas. Só lágrimas. Eu, Daniel, não recebi nenhum dom. Não recebi. Eu não fui batizado com o Espírito Santo no meu encontro. No meu encontro com Deus, eu tive um encontro com o Pai. E nesse último Fúrio Fiel, o bispo falou um negócio que eu vou levar para minha vida. Que ele falou o seguinte: o homem, o cristão, ele cresce primeiro para depois crescer a visão. Gente, olha o peso. O cristão, a pessoa que tem um encontro com Deus, ele cresce primeiro para depois crescer a visão, entre aspas, para depois crescer o reino de Deus. E quantas pessoas faz errado? Já converte, tem encontro com Deus, já quer falar em línguas, já quer, não sei o que lá, já. Tá errado. Ele tem que crescer primeiro.
esse sonho que você tem, o sonho que eu tenho para daqui os próximos anos, você está crescendo para ter estrutura para receber esse sonho? Beleza, eu tenho um sonho daqui 10 anos ter um carro. Você tirou pelo menos a carteira? Você pelo menos está pesquisando sobre carro? Você está guardando dinheiro? Você talvez está vendo um apartamento, alguma casa, você está vendo o tamanho da garagem? Por que eu estou falando isso? A pessoa, ela tem que crescer primeiro para depois ela tem que crescer ela primeiro para depois ali crescer o reino que a gente pode trazer para o nosso sonho. Não adianta nada eu querer um sonho, querer uma coisa, se eu não tenho estrutura. Muitas pessoas querem ser líder de célula, mas não tem estrutura. Tem nego que não aguenta 3 meses de pressão de mundo espiritual, igual o Matheus já falou para mim. Daniel, tem pessoa que não tem estrutura para ser líder. A pessoa, ela é de Deus, ela busca, ela lê a Bíblia, jejua, mas ela ainda não tem estrutura. Tem sonho? Tem, mas você está crescendo primeiro? Você está firmando o alicerce? 10 anos atrás, quando eu me converti, eu não queria ser líder de célula. 10 anos atrás, quando eu me converti, eu não estava preocupando com dons. Eu não estava preocupando se eu ia... Eu fiquei assustado de ver o nego no encontro já sendo batizado. Porque quem ouvia falar em línguas era só equipe de trabalho. Aí eu via os meus primos, a galera, não, tô 3, 4 anos na igreja. Eu falei, não, então para falar umas línguas demora tempo. Aí eu vi o nego no encontro já falando, eu falei, não, mas aí aquilo lá me dava um bug na cabeça. Eu falei, gente, se para a pessoa falar em línguas, mover no espírito, tem que ser antigo da igreja, neguinho agora está movendo. Quando eu me converti, eu não estava preocupado com dons. Eu não estava preocupado nem com almas. Não estava, gente. Eu não era aquele menino que falava assim, eu quero almas. Não estava. Porque eu não estava preocupado com dons, não estava preocupado com almas, não estava preocupado com línguas estranhas, porque tudo que eu queria era Deus. Tudo. Por quê? Sabe por que muitas pessoas não firmam na presença de Deus? Porque elas não tiveram a revelação do Pai. No meu encontro, eu tive o deslumbre. A revelação por completo, eu acho que a gente vai ver só no céu. Mas eu tive o deslumbre, eu tive o encontro com o Pai. Por isso que essas outras coisas, elas eram, igual na Bíblia fala, buscar primeiro o reino de Deus. Deus para mim sempre foi o primeiro. Deus para mim sempre foi o primeiro. E quando eu fui buscando as coisas de Deus, automaticamente eu fui crescendo. Não que eu sou grande, mas eu fui saindo daquela estatura de imaturidade. E fui tendo um contato, e fui tendo revelação do Pai. Você, talvez, eu não sei se você tem medo de se desviar ou se afastar. Se você tiver uma experiência com o Pai, você não se afasta. Se você tiver um deslumbre, a revelação do Pai, quem é o Pai, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, você não afasta. Por que as pessoas afastam? Porque elas não tiveram essa experiência de quem é o Pai. Eu lembro, gente, igual eu estava orando hoje de tarde, eu lembro do Espírito Santo. Eu lembro da primeira vez que eu tive... Eu lembro meu primeiro contato com o Espírito Santo. Eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Que eu tive o contato, que o Senhor me visitou pela manhã lá no encontro. Se a gente não tiver uma revelação do Pai, se a gente não crescer primeiro, a gente não consegue. Por que eu estou falando de crescer primeiro? Porque para você e eu crescer, tem que pagar o preço. Qual que foi o preço que eu paguei por crescer espiritualmente? Muitas pessoas falaram mal de mim. Teve uma época, ô Daniel, que minha mãe lembra, minha mãe pode confirmar com você. Eu fiquei bastante tempo, mais de 1 ano, sem trabalhar depois que eu entrei para a igreja.
E eu tava tão apaixonado, aparecia trabalho para mim só à noite. Apareceu para mim trabalhar na Martins, mas era madrugada. Me atrapalhava na cela, me atrapalhava em tudo. E eu falava, minha mãe, eu sei que eu preciso honrar com as nossas demandas financeiras, mas eu não posso largar o Senhor. Eu não posso. E minha mãe, não, Daniel, mas tem como ir? Eu falo, mãe, infelizmente eu não consigo. Atrito. Quem consegue pagar esse preço? Tem muitas pessoas que não pagam o preço, que falam assim, eu prefiro ficar bem em casa do que no reino. É igual tem pessoa que fala assim, ó, eu vou sair da igreja porque eu preciso cuidar do meu relacionamento. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Se você ficar preocupado em buscar o reino, você acha que quem vai cuidar do seu relacionamento é Deus? Será que você e eu estão disposto a pagar o preço para crescer? É igual eu estava falando pro Jonathan. Acho que eu estava falando pro Jonathan, eu estava conversando esse dia, eu falei, Jonathan, agora a gente precisa fortalecer as estruturas. Foi lá no encontro, né? Foi lá no encontro, no Frutual, porque eu falei, Jonathan, querendo ou não, a nossa cela deu uma desfalcada bem grande. Vocês lembram? O Daniel não é dessa época. Nego, mas essa sala aqui era lotada. Não cabia gente. As células que a gente estava fazendo lá no Mansur, a primeira célula eu acho que deu 17, na outra 14, depois 18 pessoas. Crescimento. Aí, imagina, tipo, esse tanto de pessoas e depois... A vácuo. Tem outra pessoa que ia ficar doida. Eu tenho que ganhar discípulo, eu tenho que... Beleza, nós vamos ganhar discípulo. Mas será que a gente tem estrutura? Eu, depois de 10 anos, eu falo, eu preciso de melhorar muito a minha estrutura. Que eu não quero ser líder de cela. Eu quero ser líder de equipe. Eu quero unção pastoral. Eu não nasci para ser simplesmente um líder de cela. Eu almejo a unção pastoral. Mas será que eu estou disposto a pagar esse preço? Será que vocês estão dispostos a pagar esse preço de estrutura, de crescer em Deus? Agora não é o tempo da gente ficar preocupado com almas. Não importa se Deus falar pra gente, nós vamos ficar 6 meses só nós aqui. E eu creio que não vai, porque se a gente for conversar aqui, tem várias pessoas que já estão querendo encontro. Igual eu falei pro John, fica vendo. Só porque nós não vamos ficar preocupados com alma, Deus vai enviar um crescimento de uma forma. Porque nós vamos crescer primeiro. Mas quem que está disposto, gente, a pagar o preço? Eu lembro tanto... gente, eu lembro que eu teve um encontro que eu não tinha dinheiro e Deus foi tão bom para mim, aquele cara que morava em frente ao Everton. Você lembra que ele fazia limpeza de evento? Até que ele falou para eu ir? Eu não tinha dinheiro para ir para o encontro. Aí o cara foi e falou assim, não, tem uma limpeza do evento. Gente, eu fui para o encontro, na sexta-feira eu saí... Perdão. Sábado eu saí da chácara, fui trabalhar e esse serviço era limpeza de evento. Funk, o couro comendo e o pau quebrando e tal. Eu vi um professor meu de matemática lá. Eu vi um tanto de menina desviada lá. Terminou o evento, eu saí de lá, era umas 9 e pouca, o cara fez o Pix pra mim, eu cheguei na chácara e paguei. E eu cheguei lá na chácara tudo fedendo cerveja, porque como a gente limpava o evento, já viu, latinha, copo, você vai limpar, vai caindo. Vocês sabem, né, que vocês trabalham de garçom, querendo ou não, vai cair numa gotinha ou outra, e lá era evento grande, então deu mais de 20 bags de latinha. Imagina o jeito que eu fiquei tudo. Você tá pensando que você tava tendo gelado? Não, sim, eu cheguei lá, e eu cheguei humilde lá na cozinha, porque já tinha passado a janta. Eu cheguei lá, tipo, bem tarde, quase meia-noite. Aí, o Wesley que me levou, sabe o Wesley que eu falo? Ele, ó, pra você ver, o tanto que o Wesley é top. Ele ficou esperando na porta do evento, de carro dele, me pegou e levou lá pra chácara. E eu tava quebrado, gente, tava cansado, mas eu cheguei lá, aí a cela da Dana, os meninos reuniram e falaram assim, nós vamos fazer uma vigília, só da cela da Dana. Eu falei, nossa, glória a Deus. No sábado. Aí eu subi, eu tomei banho rapidão, subi, e quando eu comecei a orar nessa vigília, eu comecei a quebrantar.
Porque eu falei, Senhor, minutos atrás eu estava num lugar que tinha pessoa desviada. Mas, graças a Deus, eu estou aqui. E me deu um temor no coração, porque eu falei, Senhor, quantas pessoas não conhecem o Evangelho? Quantas pessoas não conhecem a Tua palavra? E eu lembrava das pessoas andando, bebendo, e aquilo lá eu chorava. Isso aí, quem que tem coragem de pagar esse preço? Se fosse outro nego, não ia no encontro. Não tem dinheiro. Não vou no encontro. Ai, eu, além de não ter dinheiro, eu não tinha pessoa para me levar e para me buscar. E eu cheguei lá na hora para trabalhar. O cara que ia me receber entrou lá para dentro, sumiu. E eu falei, gente, eu tenho que entrar. E o povo, eu não fui com roupa de trabalhar. Capaz que eu falei, eu preciso entrar que eu vou trabalhar. Aí eu fiquei pensando, nossa, os caras vão achar que eu vou querer entrar de penetra aqui nessa festa que era open bar. Mas eu tava pensando, gente, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar o encontro, tenho que pagar o encontro, tenho que pagar o encontro, tenho que pagar o encontro. Não sei o que aconteceu, o povo deixou eu entrar e eu trabalhei. Quem tem coragem de pagar esse preço? Tem gente que não vai pro encontro, tem gente que não vem pra cela, tem gente que não vai pro culto por muito menos. Aí como que quer crescer? Jesus, ele pregou, fez os milagres e curou enfermos, expulsou demônios durante 3 anos, mas ele se preparou por 30 anos. Por um ministério de 3 anos, Jesus preparou 30 anos. O José do Egito, do sonho, todo mundo aqui já ouviu a história de José do Egito, já? Do sonho que ele teve, até ele chegar lá no palácio com os irmãos dele, aquele negócio tudo, demorou 13 anos. Davi, de quando ele estava lá, foi ungido por Samuel, até ele virar rei, foi 15 anos. Aí pra você ver, Jesus 30 para viver um ministério de 3, José do Egito demorou 13 anos, Davi demorou 15 anos, Jacó, ele trabalhou 14 anos pela mulher que ele amava. A maior prova de amor por uma pessoa é esperar. Quem que esperaria 14 anos por uma pessoa? Quem que esperaria? O Jonathan fica bravo comigo quando eu falo, você vai namorar só depois dos 22, ele fica bravo, não fica? Mas por quê? Por que eu falo isso pra ele? Porque é bíblico. Será que consegue esperar? Porque não é sobre a vontade, é sobre a Bíblia, a palavra. O tempo. Se a gente mover em maturidade, a gente não vai ter estrutura. Se eu não crescer primeiro, eu não vou ter estrutura para crescer o evangelho. Cresça primeiro e depois cresça o reino. Gente, Moisés, de quando ele saiu lá, brigar que ele matou o cara lá, até Deus chamar ele, sabe quanto tempo foi? 40 anos. 40 anos. Imagina. Sei lá, Daniel, você vai ser pastor. Amém. Daqui 40 anos. Será que eu vou conseguir segurar a onda? Será que o sonho que você quer hoje, que está no seu coração, Deus falar, daqui 40 anos, você segura? Por que demorou esse tempo todo? Ele estava crescendo. Ele estava tendo experiência com Deus. Deus estava falando no meio da sarça ardente. Deus estava mostrando o caminho. Deus estava usando as pessoas. Abraão, antes de ter o filho da promessa, que é Isaac, demorou 25 anos. Deus falou, eu vou te dar um filho, e etc, etc. Dessa fase até o menino nascer, 25 anos. 25 anos. Quando o Isaac nasceu, Deus falou que dava o seu filho. Imagina. Esperar 25 anos pelo filho, aí quando você tiver, Deus falar, não, agora pode entrar. Aí talvez você esteja se perguntando, beleza, Daniel, eu entendi nessa noite que eu preciso crescer para crescer aquilo que Deus vai me entregar. Todo mundo está entendendo? Primeiro eu cresço, depois o reino cresce em mim. Todo mundo entendeu? Mas como que eu vou crescer? Como que eu vou sair dessa estatura, entre aspas, de ali, Moisés, até virar o Moisés profeta? Como que eu vou? Com tudo, sabe como que você vai crescer? Com tudo que a gente tem, tudo, dinheiro, saúde, inteligência, com tudo que você tem, a gente deve buscar unção. Com tudo que você tem,
busque unção. Adquire unção. Vou repetir de novo. Com tudo que você tem, busca, adquire unção. Igual o menino da conquista. Direto ele pede conselho pra mim. O menino é meu líder, ele já é líder, ele pede conselho, porque eu já dei. Ele falou, Daniel, enquanto tá chegando, direto eu converso com ele no busão, falo que Deus já fez no nosso encontro. Eu falo, Daniel, como que eu alcanço essa unção? Como que eu faço pra mover de jeito? Eu falei pra ele, durma o menos que você puder, coma o menos que você puder e ore o máximo que você puder. Porque durma menos, busca crescer, comer menos, jejue muito e ore o máximo que você puder. Pra que isso? Unção. Unção. Com tudo que a gente tem, tudo, com tudo que a gente tem hoje, busca unção. Você tem tempo hoje? Busca unção. Você tem dinheiro hoje? Busca unção. Como que eu vou buscar dinheiro com unção? Compra livro. Vai para um congresso. Oferta. Você tem saúde? Ah, eu tenho saúde. Vai para o culto. Vai para uma cela. Vai para o evangelismo. Vai... Ah, o que mais? Eu sou inteligente. Você é inteligente? Aprende um louvor. Ai, a internet. Eu sou bom na internet. Sei lá, abre um canal no YouTube. Faz um TikTok. Igual nós tem Instagram da cela. Vamos, igual eu tô disposto a largar o meu Instagram de lado, porque eu quero focar no Instagram da cela. Porque é tudo que eu tenho, eu quero entregar pro reino. Eu quero entregar pro reino. E Deus, para finalizar, Deus, ele cresce primeiro a gente, para depois a visão. Gente, não esquece disso. Nessa noite. Quando você for embora, você lembra disso. Eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Quer ser líder de célula? Quer ser pastor? Quer ser empresário? Quer ser o que for? Cresça primeiro. Para depois isso que Deus tem para você, vai crescer. Por quê? Graças a Deus, eu tenho vários testemunhos da nossa célula, desde quando eu virei líder. Porque eu cresci primeiro. Eu não estava preocupado com os dons, eu não estava preocupado com ninguém. Eu estava crescendo. Como que eu fui crescendo? Indo no congresso, andando com a minha líder, vigília, monte. Gente, eu saía, eu já falei pros meninos, eu saía da igreja e andava lá naquela, já viu aquela avenidona que ali no Luizóte, que tem aquele tanto de coisa assim, sendo uma ruona escura? Já viu? Que anda aquela. Eu e os meninos já saíram da igreja, andou tudo para ir para monte. Eu já fui caçador de Deus, entre aspas. Eu já fui atrás de Deus. Como assim atrás de Deus? Eu queria vigília a todo momento. Eu queria cela a todo momento. Eu estava perto da minha liderança a todo momento. Eu estava culto a todo momento. Eu nunca, pela graça de Deus, faltei um encontro. Nunca. Nunca faltei encontro. Nunca. E não vou faltar em nome de Jesus. Eu só vou faltar se eu não tiver em Uberlândia ou se eu tiver aí para a Glória. Mas enquanto eu tiver em Uberlândia e eu não tiver para a Glória, eu vou em todos os encontros. Nunca faltei. E por que eu tô falando isso, gente? Porque quando a gente cresce, para finalizar, quando a gente cresce, Deus vai crescer o reino de Deus. E o reino de Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Gente, Deus pode fazer qualquer coisa. Alguém fala alguma coisa que você fala, nossa, essa coisa aí eu acho bem impossível. Fala alguma coisa que vocês pensam que é impossível. Alguma coisa que vocês pensam. Qualquer coisa. Deus pode crescer. Pode. Deus pode. Lá na chácara lá, alguém vai colocar a mão na tua cabeça e crescer, né? Pode. Já teve gente que cresceu mesmo. Gente, aqui, ó. Sabe o menino da nossa igreja que corre? O Jovem Jump? Ele tava lá no Dunamis. No Dunamis, que foi o Vitinho, sabe? Que foi aquele negócio. Eles estavam. Não, é decente. Mas tem outro negócio lá do Dunamis. Eu não sei se é pastor ou o cara da intercessão, ele tava orando lá, sabe o que aconteceu? A perna de uma menina era maior que a outra. A perna cresceu. Fez o osso. Deus moveu, eu não sei o que Deus aprontou. Eu vou falar de mim. Eu, Daniel, eu tô falando isso diante do Senhor. Eu já vi. Não vai ter aqui um negócio. Essa tampa aqui. Eu, Daniel, não foi ninguém. Não foi ninguém que falou. Eu, Daniel, já vi. Uma mulher tá lá no encontro orar pra uma outra e a menina cuspir.
Eu não sei se era um câncer, não sei se era um tumor do tamanho só. E parecia uma brita preta. Eu, Daniel, vi. Acabou ali a parte de libertação. A mãe da Dara, a Juscelândia, foi orar pela menina e ela tava lá, ela cuspiu. Eu vi como se fosse uma brita. Já viu brita? Era câncer ou tumor. Porque quando finalizou lá, o celular tá tocando, mas deixa. Mas quando finalizou lá, a Juscelândia, que é a mãe da Dara, ela foi e falou assim, ó, se você não tivesse nesse encontro, você ia morrer. Porque ia gerar, ia crescer, ia virar um câncer na sua vida. Deus pode fazer qualquer coisa. Se Deus, ele pode trazer o sol agora. O sol se pôs agora mesmo. Deus pode fazer o sol vir agora. Deus pode fazer qualquer coisa. Mas vocês sabem qual que é a maior forma, a demonstração de poder de Deus na nossa vida, ou que a gente pode ver com os nossos olhos? Vocês sabem qual que é a maior forma de poder que... Nossa, aí é poder de Deus puro. Alguém quer chutar? A maior demonstração de poder de Deus pode fazer. Alguém quer chutar? Acho que alguém. Quer assustar? Ninguém tá lá e é forte. Chega um profeta. Tamo. Poderoso. Mais alguém ou não? Sabe qual que é a maior demonstração de poder que Deus pode fazer? Deus pode fazer isso também, que a gente vê na Bíblia. A maior forma de demonstração de poder de Deus para nós, ele pegar um pecador e transformar num filho. Essa é a maior forma. Ele pegar o evangelho, igual Paulo, ele era o executor e transformar num pregador. Essa é a maior forma de demonstração de poder. Porque essas coisas, ressuscitar esses trem, até demônio pode fazer. Mas agora, transformar um pecador em filho é a maior demonstração de poder. É a maior demonstração. Deus pegar um pecador e transformar num pregador. Deus pegar um órfão e transformar num filho. E foi isso que a gente leu no início da cela. Jesus, ele era igual a Deus, ele se esvaziou para que nós possamos ter oportunidade de chamar Deus, dos nossos joelhos se dobrar. Então, que nessa noite, o que o Senhor quer falar para você e quer falar para mim? Cresça. Crescer como, Daniel? Espiritualmente. Não adianta nada você buscar o sonho se você não tem estrutura. Não adianta eu buscar o sonho que eu quero se eu não tiver estrutura. Quer receber o sonho? Quer receber aquilo que você tanto deseja? Ou talvez alcançar aquilo que está há 10 anos na nossa frente? Cresça. Cresça espiritualmente. Amém? Alguém tem alguma coisa a falar antes da gente orar? Então vamos orar em nome de Jesus.